Programa Plenitude, com Iraci Campos. Quantas vezes você já olhou uma situação na sua vida e disse assim, não vai dar isso, não vou conseguir. Esse é o episódio de hoje do nosso programa Plenitude, porque vamos refletir sobre os milagres dos pães, da multiplicação dos pães e do peixe, dessa passagem tão importante de Jesus. Afinal de contas, especial de Natal. É muito especial mesmo. E para falar sobre isso, o nosso convidado de hoje é Nelson Tavares. Ele é professor de Direito e terapeuta e vai bater um papo gostoso com a gente nesse especial de Natal. Seja bem-vindo ao Plenitude, Nelson. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui. Adoro vir. Nelson, eu fico imaginando 5.000 pessoas e alguém aparecer com 3 pãezinhos, meia dúzia de pãezinhos e falar, olha, só tem isso para comer. E a gente está no meio do deserto, porque lá tudo é deserto e é pedra, né? É terrível aquilo. Aí ele fala assim, não, fica tranquilo. Vai ter para todo mundo. Aí você olha, tipo assim, será que ele bebeu? Aconteceu alguma coisa para alguém falar uma coisa dessa? E é assim que a gente faz na nossa vida, não é? Como é que ele faz uma coisa dessa? Olha isso. É verdade. É uma passagem muito especial, né? E Natal tem tudo a ver com isso. Adorei a escolha. Porque quando a gente está buscando alguma coisa, bem como você disse na abertura, né? A gente muitas vezes não acredita que alguma coisa possa acontecer. Gosto muito da frase assim, que diz que quando a gente não enxerga caminhos, esse é o exato momento que a gente tem que se entregar à vontade de Deus, porque a capacidade de enxergar o todo, de ter amplitude sobre como as coisas se desdobram, só mesmo estando na condição que Ele está, né? E a gente alcança coisas que a gente nunca podia imaginar. Com certeza, porque é isso que você falou. Quando está numa situação que você não vê solução, você se entrega. Mas muitas vezes você não vê solução porque você fica com o seu foco todo no problema, na situação. E você fica naquele looping. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Ai, não tem solução. E olha para o problema e olha para trás. Quando não, fala assim, nossa, a minha vida não era nada disso, antes era assim, assado, eu era feliz daquele jeito, nossa, o passado é sempre maravilhoso, porque você lembra do passado quando você está na dor e fala que era maravilhoso, mas você não sabe se você estava na dor, você não olha para a dor que estava na época, não é isso? É verdade. A dor tem a ver com a nossa capacidade momentânea de enxergar a repercussão daquilo na nossa condição. Quando a gente olha para trás, a gente só registra o que a gente quis. É muito comum que uma experiência cheia de estímulos, a gente registre ali aquilo que nos interessa. Tanto quanto lá na frente, a gente também lembra aquilo que nos interessa. Tem gente que, uma vez teve uma situação muito curiosa de uma paciente que veio dizer, porque o meu marido morreu e a minha vida com ele era maravilhosa, agora sem ele como é que vai ser? E a gente veio observando como é que ia ser aquilo. E assim, depois de umas 2 sessões, ela diz assim, fiquei pensando, a minha vida com ele não foi maravilhosa. Não é, só é maravilhoso depois que morre, já foi, agora eu vou estar sozinha. Ela tinha uma garantia da proteção que ele oferecia para ela. E essa proteção era tão importante para ela que ela achava que ela era feliz por conta daquela presença. Mas quando a gente começa a olhar, entender, lembrar, perguntar, ela diz assim, não era bom não, né? É verdade, nem me lembrava disso e tal. Então a gente registra o que a gente deseja de cada momento da nossa trajetória. Nossa, isso é super verdade, né? Porque quando a gente vai olhando as situações, mesmo quando você olha um tempo difícil que você passou, você acha que não, que era perfeito, que era lindo, maravilhoso. Por quê? Porque você não aceita a situação de agora. Então, a que já passou, você já conhece,
para você olhar para frente, você tem que parar de olhar para trás e olhar para o momento. E é melhor olhar para trás do que olhar para o momento, muito menos para frente do que aquilo que você não sabe o que vem pela frente. Né? Agora, se entregar ali, eu fico imaginando, eu ia chegar para ele e falar, Jesus, olha só, esse negócio não vai dar, não. O que a gente vai fazer com esse pão? Olhar para esse pão e falar que vai dar para todo mundo, mas nem que dê uma casquinha. Eu falo que é que nem o pacote de amendoim que vem na cesta de Natal. Ele é desse tamanhinho, são as coisas inúteis que vem na cesta de Natal. Você pega, abre o pacote e dá um amendoim para cada um, pronto, já comeu seu petisco de Natal. E eu fico imaginando, Jesus naquela época, ele ia falar assim, olha só a mulher de pôr café. Né? É isso. A gente tem lá na Gênesis, né, um dos livros do Pentateuco kardeciano, uma importante referência sobre essa questão dos milagres de Jesus. Para quem tem interesse nisso, acho que vale muito a pena ler lá a Gênesis sobre os milagres. Mas tem um papel simbólico nessa passagem que eu acho que influencia muito a nossa renovação íntima. É a gente compreender que coisas acontecem. Eu vou repetir essa ideia. Jesus está acima disso tudo. E tem uma visão das peças. Para a gente é muito difícil enxergar o cenário, mas ele consegue ver que uma pessoa fazer um movimento, no que isso repercute. Então, a espiritualidade consegue trazer soluções que a gente não enxerga. Joana tem muito essa metáfora também na série psicológica. Ela diz, a subida é árdua, mas quando você está embaixo, você não tem uma ideia do que existe. Só quando você está no topo do cume é que você enxerga a realidade. Exato. E como a gente está sempre subindo, porque a ascensão é infinita, a gente, a cada momento que sobe, a gente enxerga o que a gente antes não enxergava. Não é só porque a gente está preso ao que a gente tinha como visão anterior, é porque há coisas que a gente desconhece. Exato. Há soluções que a gente nunca viveu. Há experimentações emocionais que a gente ainda não descobriu na nossa jornada. E ter a humildade de perceber isso é muito importante. Natal é tempo de renovação, é tempo de esperança, mas não é só esperança de vida melhor, é de que a gente consiga compreender melhor, porque esse é o grande passo na revolução das nossas vidas. A gente entender que as coisas têm desdobramentos que a gente ainda não conseguiu enxergar, e a gente precisa se dispor para poder enxergar todo esse movimento. Imagina Jesus ali fazendo essa multiplicação de pães, né? A potencialidade desse ser que eu não acredito que ele seja somente o governador do nosso planeta, muito pelo contrário, ele plasmou o nosso planeta, ele construiu o nosso planeta, e eu acredito sim que ele também seja responsável por outros. Eu digo isso. Não é possível um espírito desta capacidade. É isso, quanto maior a nossa capacidade, a gente dá uma empresa para a pessoa trabalhar, mas às vezes dá 2, dá 3 para ela poder administrar, porque não? A capacidade desse ser governar somente um pontinho azul praticamente insignificante no universo, tá de brincadeira. Aí você fala assim, imagina ele multiplicar aquilo que para ele foi tipo uma coisa simples, né? Tipo assim, ó, pum, e vamos lá, continua, a vida continua, e isso, aquilo. Imagina você estando ali, a absorção, mesmo a distância das energias desse homem, de você conseguir ter essa absorção, porque a necessidade que a gente tem de estar próximo de uma pessoa, quando a sua luz é muito grande, né? A necessidade de estar próximo é imensa para a gente. Porém, a gente não precisa estar assim próximo para absorver. Basta a vontade. Você imagina aquilo como espargia entre aquele povo. Eu fico pensando onde é que eu estava. A gente estava fazendo alguma besteira lá. Com certeza. Com certeza. Mas é isso, Iraci.
para alguém que é capaz de manipular uma massa gigantesca de energia para formar um planeta, multiplicar pães, cientificamente, não é uma questão só de fé, não, né? Repito que a Gênesis vai tratar dessa questão. A questão da materialização, a questão dos fluidos, isso tudo está na base, né? Jesus não inventava, não fazia mágica, Jesus operava a ciência a partir de elementos que ainda são pouco conhecidos da gente. Então, isso era fantástico para a gente que não conhecia essas coisas. Para ele, era uma coisa absolutamente natural, né? Nossa Senhora. E todo o movimento que ele fez, né, é um divisor de águas na humanidade, antes dele e depois dele. E como ele continua forte da mesma forma, porque quando a gente se conecta com ele, porque é necessário a gente se conectar com Jesus, ter uma relação com Sim. ele diária, Sim. né? Se conectar com ele, e que você ora, você agradece imensamente pela sua vida, por tudo que está ali. E aí você vai pedir a ele, porque a gente precisa pedir, é um ato de humildade, mesmo ele sabendo tudo o que a gente necessita, né? E pedir a ele, olha, eu preciso disso, eu preciso de um emprego, eu preciso de uma orientação. A resposta vem, ela vem com tanta clareza, é a mesma absorção, é a mesma energia de que se a gente estivesse presente com aquele homem representando um humano ali, né? Você sente assim? Perfeito. Você falou uma coisa muito importante agora. Muitas situações, Jesus não fez o que a pessoa queria. Pessoas vinham demandar para Jesus coisas que ele não realizou, ainda que fosse capaz, eventualmente. Sim. Em todos os milagres, a gente tem uma constância. Havia utilidade na prática daquilo. Que Jesus não demonstrava poder pelo poder, não fazia pirotecnia pela coisa em si, Ele pelo não fenômeno. Tá lá para aparecer, eu tô não lá era uma questão pra de fenômeno pelo fenômeno. transmitir a consciência. Havia uma utilidade. E a questão da multiplicação dos pães e dos peixes é uma grande manifestação de esperança. Esperança quando tudo falta, quando parece impossível que alguma coisa realize, entender que aquilo ali vai ser capaz de dar o básico, que é alimento, que é vida, que é energia para as pessoas, essa é uma passagem de esperança. E de fraternidade, porque Jesus também disse certa vez que ele fazia questão de estar com os seus amigos. A questão do vinho, né, também da produção do vinho, que é uma forma de multiplicação, ele dizia, para mim, porque assim, é bebida, porque vinho, bebida alcoólica, por que Jesus ia fazer bebida alcoólica? E ele diz, esse é o momento de comunhão que eu tenho com as minhas afinidades. Vocês são meus amigos, ele dizia para os apóstolos. Vocês são importantes para mim. Então, todas as oportunidades de milagre, Jesus tinha uma mensagem poderosa por trás daquilo. E essa multiplicação eu sempre a vejo como uma grande lição de creiam quando aquilo que parece impossível acontecer na sua vida, isso pode vir a acontecer, se for adequado e se houver utilidade. Ele multiplica na nossa vida diariamente oportunidades. Mas a gente, muitas vezes, a gente está tão focado no egocentrismo e nas distrações que a vida oferece, que você não percebe pequenos sinais, porque ele dá através de pequenos sinais. Tudo que ele fazia era através de parábola, para que haja entendimento. E até hoje ele traz sinais. Ele não vai chegar para você e falar assim, olha, você vai ali, vira aquela esquina, faz isso, fala com tal pessoa. Não, ele vai te dar sinais. Então, e tem toda uma sincronicidade em cima disso. Sim. A gente pula para frente, ou a gente está nas distrações da vida moderna, ou a gente está no egocentrismo. Tipo, eu sei, eu resolvo, eu escolho, eu faço, e quando eu estou caminhando simplesmente, eu falo assim, mas o que eu faço agora? Na verdade, eu não sei.
eu não estou ciente. Quando você está nessa conexão, você percebe os sinais que ele dá na tua vida nitidamente. Sim. Que, na verdade, tudo aquilo que ele fazia era chamado de milagre, então você pode colocar isso na tua vida também, como sinais de milagre na tua vida, se é assim que a gente quer colocar. Não é isso? É isso. Os irmãos evangélicos têm muito essa fala, né, de operar o milagre. Eu gosto da ideia de reconhecer que milagre é só o que a gente ainda não conseguiu entender. Uhum. Né? Porque quando a gente entende como aquilo é operado, a gente olha para trás e diz, é verdade, tinha esse caminho, eu não enxerguei. Então a gente dá ao milagre concretude, entende? Uhum. E pedir é fundamental. Porque existe uma orientação finalística de que, essa é a ideia, os fins justificam os meios. Não é assim que Jesus propõe. Os meios é que determinam os fins. Exato. E não quer só que as coisas terminem bem, porque as coisas ficarão bem, inevitavelmente. O nosso fim inevitável é a evolução. Mas como eu chego até lá é o aprendizado. Então, os meios são fundamentais, porque são eles que determinam a pedagogia do amor. Com certeza. E quando a gente tem essa disponibilidade, essa abertura para o universo, porque ele representa Deus junto de nós. E Deus é a criação de todos os universos, né? Então, quando você se abre, se coloca à disposição, a sua abertura para o universo, a gente percebe tantas coisas na nossa vida, tantos sinais. Você fala assim, opa, é que a gente passa atropelando tudo. Quando você observa, você fala assim, peraí, isso aqui está querendo dizer alguma coisa, não é tu? Às vezes uma folha de árvore que cai na tua cabeça, que você fala assim, caraca, mas olha só, é um presta atenção que você está levando. Se liga, né? Você tem que perguntar sempre, o que isso quer dizer na minha vida? O que isso quer representar na minha vida? Eu vou em busca de o quê? Não é isso? Grandes descobertas tecnológicas vieram não à toa, não por acaso, mas a partir de fatos que não eram o que se esperava, né? Aí a pessoa olha e diz, nossa, mas presta atenção, né? Olha isso aqui, aconteceu tal coisa, por que isso aconteceu? Aí dali tem a fagulha que leva até compreender aquele fenômeno, até criar aquela coisa. Então tem uma coisa de mérito. A vida é feita de trabalho de todo tipo. Trabalho de remuneração, trabalho no campo do bem, trabalho na renovação pessoal, trabalho na compreensão do outro, na adaptação, trabalho. A vida é feita de trabalho. Prestar atenção, conseguir entender o que cada coisa representa, conseguir ressignificar aquilo, faz toda a diferença. Com certeza. E se a gente busca nas passagens dele, você consegue encontrar uma semelhança perfeita para a atualidade de hoje. Você fala, gente, ele fez essa passagem simbólica e o que isso transferindo na atualidade representa nessa minha caminhada, nessas minhas escolhas, né? A gente nunca faz essa ligação. A gente olha para trás das passagens dele e vê com romantismo, né? Ai, que lindo! Imagina, ele fez multiplicação de pães, ele fez isso, as pessoas todas lá sentadas assistindo ele. Olha só, meu amor, não tinha banheiro. Começa por aí. Um sol do caramba, um lugar feito, né, de pedra, é só pedra. A vegetação lá é a coisa mais escassa que eu já vi na minha vida. Quando você vê vegetação, umas coisas baixinhas. As árvores são muito baixas. Por quê? Como é que ela vai fazer raiz no meio da pedra? Então, e lá uma poeira do cão. Não é romantismo, é uma vivência dura, né? Então, se ele viesse hoje, você acha que ia ser flores? Não, ele não veio para julgar, ele veio para ensinar. Verdade. Toda essa oportunidade chama a gente, né, todos os dias, para a gente conseguir
imaginar o que a mensagem de Jesus traz. Porque, repara, tem muita superficialidade, né? A gente se atém muito aos adornos, ao que está em volta, mas tudo que Jesus fazia, cada pequena fala, ele buscava essência e verdade. Então, é por isso que a mensagem dele é imortal, porque nunca a lei mudará. As coisas funcionam como funcionam porque a vontade de Deus é imutável. A sabedoria de Deus permite que as coisas sejam estáveis. E a fala de Jesus, que transbordava verdade e essência, continuará atual por todo o futuro da humanidade. A gente deixando de prestar atenção no detalhe, no fenômeno e tal, o que representava multiplicar, o que representa alimentar. O que representa fazer o que ninguém esperava, o que representa encontrar soluções onde ninguém encontra caminho. Isso caminha para a essência. Agora perguntar, que peixe é, que tipo de peixe é, por que peixe, por que pão, isso já foge da ideia da essência, né? A gente se preocupa muito com detalhe. Com coisas que não vão mudar exatamente o caminho, o rumo da coisa. Né? A gente precisa ter a sensibilidade de falar multiplicação do quê? O que eu tenho que multiplicar em minha vida? Alimentar, alimentação. Ele alimentou todo mundo. Não, ele não estava lá para encher barriga. Tanto que era a palavra dele que levava todo mundo lá para ficar tantas horas e sem alimento. E aí ele alimenta sim para matar a fome física, mas não era a fome física que ele foi lá matar, era a fome da alma, era a sede da alma, alimentar o espírito. A acolhida, né, que Jesus fez com esse ato, para além da demonstração fenomenológica, o que representa acolher alguém que precisa, né? Eu venho dizendo isso, a gente se atém tanto a detalhe que a gente esquece de fazer o que é bom, de acolher quem a gente ama, de fazer o que é importante para o outro. Estava conversando com uma pessoa que falava o quanto ela estava decepcionada, triste, desanimada, porque o filho, um homem adulto, tinha feito uma tatuagem. E aí, tanta coisa pode ser feita numa relação, tanta coisa pode ser depositada, tanta coisa uma mãe pode ensinar para o filho, oferecer para ele. Apoio é uma coisa que muita gente não tem. Era uma coisa que ele queria fazer. É um menino diferente do ponto de vista da ousadia, da maneira de se vestir, da carreira que ele buscou. Ele é todo diferente. Fazer uma tatuagem era muito compatível com a personalidade dele. Eu nem estou defendendo se é bom ou ruim, porque eu não tenho tatuagem nenhuma, eu não faria. Mas essa mãe fazer disso um ponto de guerra com esse filho, ao invés de compreender a essência, as qualidades que ele tem e saber como pode orientá-lo, a gente às vezes se afasta das pessoas por conta de detalhes tão bobos, né? O que uma tatuagem vai fazer diferença na vida de uma pessoa? O que um corpo faz de diferença na trajetória do espírito? Então a gente se afasta de pessoas por conta de coisas muito pequenas. Então assim, você vai levando aí para a tua vida os teus exemplos, mas a gente se apega a coisas muito pequenas. A coisas que não vai ter valor nenhum. A pessoa é adulta, resolveu fazer uma tatuagem. Primeiro, o corpo é dela, a escolha é dela. Se vai fazer bem ou mal, é problema As dela. consequências serão dela, né, também. O que é que eu tenho que me meter? É a mesma coisa se a mãe utiliza maquiagem, se a mãe faz uma plástica, seja lá o que for, se a mãe tinge cabelo, se a mãe tinge uma sobrancelha, ele vai lá se meter e falar, não, você não pode fazer isso, que é isso? Isso é coisa do demônio? Quer dizer, em outras palavras, é o que ela está falando para ele. O que isso faz diferença? Se a mãe ficasse completamente careca, não tivesse o que pintar, o que fazer, que diferença ia fazer para a essência do espírito dessa pessoa na tua vida? Nenhuma. Né? A gente se preocupa muito com o externo e de representar, mas nunca ser. E tem
um apego, né, assim, ao que a gente acredita, né? Não, porque tatuar é coisa de bandido e tal. Já não é há muito tempo. Já foi. A gente tem essa referência, né? Era um preconceito que Tem tinha um preconceito. de hippie, de... Exatamente. Então a gente se apega a essas coisas, esquece de amar, sabe? De apoiar, de acolher. Isso hoje faz muita diferença. Eu tenho insistido que Jesus falou disso muito, né? Mas ainda hoje a gente tem muita carência de atenção, de apoio, de amor, de acolhida. Isso é terrível. Pessoas se matam, pessoas adoecem, pessoas se isolam, pessoas sofrem por conta disso, sabe? Em nenhum momento na vida dele, nenhuma passagem que a gente saiba, que a gente conheça, ele falou alguma coisa da sua aparência, do seu externo. Tudo que ele falou foi do interno. Curou o paralítico, é o corpo físico, mas o que ele falou? Vai, não peque mais. Ele está falando só do interno. Sim, perfeito. A gente ainda vai aprender. Perfeito. Nelson, Que bom, obrigado pelo convite. Obrigada pela sua presença. Então é isso. Que você se preocupe nesse Natal com aquilo que você carrega no coração, com aquilo que você carrega na alma, com aquilo que você transmite para o outro, não o externo, aquela aparência que você gostaria que o outro acreditasse que você é, mas aquilo que você transmite de coração para coração. O que você transmite de coração para coração, aquilo perdura, a gente carrega na alma por toda a eternidade. Então tenha uma semana de muita alegria, de muita paz. Ame o Natal, ame Jesus e um Feliz Natal. Até a próxima semana.